Gente, é o seguinte, o André passou aí para vocês, já deve ter acabado, né? Acabou? Acabou. Tá, então vocês receberam aí o estudo dirigido. São algumas perguntas referentes à doutrina do homem e à doutrina de Cristo que nós já estudamos, tá bom? Eu estou atrasado lá no canal do YouTube para colocar os vídeos, mas eu espero até amanhã ou terça-feira colocar todos os vídeos que faltam da doutrina do homem, da doutrina de Cristo e os PDFs também. Então, esse é o material aí para você, se quiser, solidificar mais o que você aprendeu aqui, tá? Você não precisa responder para me entregar. Isso aí é para você, se você quiser aprofundar mais o seu estudo. O estudo dirigido é uma forma de te conduzir a revisar o material, revisar as aulas e poder entender os pontos principais do que foi falado. Basicamente é isso. Tá bom? Em caso, lógico, surja alguma dúvida, você tem meu WhatsApp, você pode entrar em contato, a gente pode conversar mais, ou você pode, na aula aqui, trazer a sua dúvida, entendeu? Então esse é um material, um recurso para você, para o seu próprio estudo, tá bom? Se fosse um curso formal, se fosse um seminário mesmo aqui, eu ia pedir trabalho, ia pedir para vocês devolverem, a gente ia corrigir, etc. Mas não é o caso aqui, então é para você guardar, se você quiser, só guardar de lembrança, daqui 20 anos você olhar, puxa, olha o que eu aprendi, ou o que eu deixei de aprender, ou então você realmente pode usar como um recurso agora para você aprender e aprofundar um pouco mais, tá bom? Hoje nós vamos começar uma nova etapa dos nossos estudos. Nós vamos trabalhar agora a doutrina da salvação. Doutrina da salvação. E o primeiro tema que nós vamos trabalhar é este: a obra trinitária da salvação. Ok? Vamos lá. Introdutoriamente, eu queria falar aqui, eu vou passar rapidamente por 5 pontos, 5 ênfases que Anthony Huckman coloca a respeito da soteriologia reformada. O que é soteriologia? Soteriologia vem da palavra grega, né? Soter, que significa salvação. Então, logia, estudo da salvação, ou doutrina da salvação. Então, quando eu falar soteriologia, você pensa, é o estudo da salvação, ou a doutrina da salvação. Tá? Todas as religiões possuem uma soteriologia, todas. Você pode estudar o budismo, o islamismo, o hinduísmo, você pode estudar o espiritismo, você pode estudar qualquer que seja a religião. A religião sempre se propõe a dar uma solução para o problema do ser humano, né? Alguns vão dizer que o problema não é o pecado, é uma outra coisa, é a ignorância, o pecado é isso, ou o problema é isso, o problema é aquilo. Mas seja lá qual for o problema, né, todas as religiões vão dar uma resposta para o problema primordial da raça humana, como também vão dar uma resposta à solução para esse problema, que no caso seria a soteriologia, né, desta religião. Nós vamos estudar aqui, é o nosso propósito, da religião cristã, o que a Bíblia diz sobre a salvação, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, a única regra de fé e de prática para as nossas vidas. Então nós cremos que ela contém a verdade sobre esse assunto. E Anthony Huckman então elenca 5 pontos, 5 ênfases da doutrina bíblica da salvação, e eu vou passar aqui rapidamente por estes pontos. O primeiro, o fato decisivo para a determinação de quem será salvo do pecado não é uma decisão dos seres humanos envolvidos, mas a graça soberana de Deus, ainda que a decisão humana tenha papel significativo no processo. Então, o que realmente vai definir se alguém é salvo ou não é a graça soberana de Deus. Mara, se puder, traz um pouquinho de água para mim, que já logo cedo já começou a arranhar minha garganta aí.
Então, a graça soberana de Deus é a questão que define quem é salvo e quem não é, embora a decisão, a vontade humana esteja envolvida nesse processo. Segunda coisa, a aplicação da salvação ao povo de Deus tem suas raízes no decreto eterno de Deus, segundo o qual ele escolheu seu povo para a vida eterna, não com base em qualquer mérito da parte desse povo, mas somente pelo próprio prazer de Deus. Então, a salvação do homem se fundamenta e tem suas raízes no decreto eterno de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu na eternidade é o que define realmente o destino da humanidade, só para rimar. Terceiro ponto, embora todos que escutam a mensagem do Evangelho sejam convidados a aceitar a Cristo e sua salvação, e são honestamente conclamados a tal aceitação, a graça salvadora de Deus, no sentido mais estrito da palavra, não é universal, mas particular, sendo concedida só aos eleitos de Deus, ou seja, aqueles que foram escolhidos por Deus em Cristo para a salvação. Então veja, a proclamação do Evangelho é para todos, e ela deve ser feita de forma honesta, de forma sincera, realmente convocando os homens para a salvação, para crerem no Senhor Jesus Cristo, para se arrependerem dos seus pecados, mas a gente sabe que a graça salvadora de Deus, ela não é universal, ou seja, nem todas as pessoas serão salvas, mas é particular e é concedida somente aos eleitos de Deus. Quarto ponto. A graça salvadora de Deus é assim eficaz e impossível de ser perdida. Ora, se ela tem suas raízes no decreto eterno de Deus, se ela é uma graça particular que alcança apenas aqueles que foram eleitos na eternidade, é impossível que isso seja frustrado. Se dependesse 1% do ser humano, tudo isso estaria sob um risco terrível, né? Mas não depende nem 1% do homem. Está toda e completamente fundamentada a salvação em Deus e nas suas obras, né? Por isso ela é eficaz e é impossível de ser perdida. Isso não quer dizer, olha só, que deixados por si mesmos, os crentes não possam desviar-se de Deus, mas pelo contrário, significa que a vontade de Deus não permite que os seus escolhidos percam a salvação. A segurança espiritual dos crentes, portanto, depende principalmente não de que eles se segurem em Deus, mas de que Deus os segure. Então, o fato de que a salvação ela é uma decisão de Deus, ela é uma obra de Deus, não significa que o homem não possa se desviar de Deus, ainda que seja salvo. Porque muitas vezes nós somos deixados, né, por Deus para que possamos, de alguma forma, ser trabalhados também na nossa perseverança. Então, é possível que alguém seja salvo e ainda assim se desvie por um tempo de Deus, mas aquele que é salvo nunca deixará de ser salvo, né? Não perde a salvação, ainda que possa eventualmente desagradar a Deus. Aí está o ponto. Se dependesse do homem 1%, nesse momento em que ele falha, ele perderia a salvação. Mas não é assim, graças a Deus. Isso não nos dá uma carta branca para errar, né? Mas nos dá a segurança de que não depende de nós, né? Isso é muito bom. E o ponto 5, enfim, embora a aplicação da salvação do povo de Deus envolva a vontade humana e as obras humanas, ainda assim a aplicação da salvação é principalmente obra do Espírito Santo. Então, nesse processo todo da vida cristã, a vontade humana está presente, as obras humanas são exigidas, mas a aplicação da salvação é uma obra do Espírito Santo. Tá? Esses 5 pontos resumem
o que nós vamos ver daqui em diante. Vamos ver com mais atenção um ponto ou outro aqui ao longo das próximas semanas, tá bom? Então, talvez tenha ficado alguma dúvida, alguma questão sobre esses pontos. Aguarde para que, à medida que nós formos estudando, talvez as suas dúvidas possam ser dirimidas, ok? Bom, nós vamos começar aqui estudando 3 elementos da salvação. E é muito importante a gente compreender esses 3 elementos da salvação. Vamos lá. O primeiro elemento é o elemento eterno, tá? O segundo elemento é o elemento histórico e o terceiro é o elemento individual. Vamos tentar entender o que é isso aqui. A nossa salvação, ela foi, como a gente já até apontou aqui na introdução, ela foi decretada na eternidade. E aqui é o símbolo do infinito, né? E aqui nós chamamos isto de eleição, ou seja, Deus, na sua infinita sabedoria e soberania, antes de todas as coisas serem criadas, Ele escolheu um povo para salvar. Então, a eleição. E nós atribuímos, ou pelo menos, melhor dizendo, né, a Bíblia atribui esta realização, essa obra da eleição, especificamente à pessoa do Pai. Pessoa do Pai. Tá? Isso aqui que está escrito aqui embaixo não era para estar aqui, depois a gente vê. Tá? O segundo elemento é o elemento histórico. Porque a nossa salvação, ela foi planejada na eternidade, mas ela foi executada, ou ela foi possibilitada na história por meio do quê? Por meio do sacrifício na cruz, que nós chamamos de redenção. Nós somos redimidos na cruz, e essa foi uma obra mais particularmente atribuída ao Filho. Então veja, o Pai está envolvido na salvação, escolhendo o seu povo. O Filho está envolvido na salvação, entregando sua vida na cruz, pelos que foram eleitos pelo Pai. Mas também é um elemento individual que acontece aqui dentro da gente, que a gente chama de coração. Esse símbolo aqui é só um símbolo mesmo, que aponta para aquilo que há de mais profundo, de mais interior da gente, o nosso ser, né? E nós vamos chamar isso aqui de aplicação, ou seja, essa obra ou essa salvação que foi idealizada na eternidade, foi proporcionada na história, ela é aplicada às nossas vidas num determinado momento da nossa vida, e essa obra é mais particularmente atribuída ao Espírito Santo. Então veja, Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos na nossa salvação. O Pai nos escolheu na eternidade, o Filho entregou sua vida na cruz para nos salvar, e o Espírito Santo, num dado momento da nossa vida, também planejado por Deus, ele vem sobre nós, ele abre o nosso entendimento, ele regenera o nosso coração, ele nos dá essa nova vida. Aquilo que foi planejado na eternidade, aquilo que foi conquistado por Cristo na cruz, nos é aplicado de uma vez por todas, pelo Espírito Santo. Quando eu digo uma vez por todas, eu não estou dizendo que não há um processo, e depois a gente vai trabalhar essa ideia, mas o que eu quero dizer é que ele nos dá de modo que não pode ser mais perdido, né? Mas inicia-se assim um processo. Tá? Quando nós estudamos aqui a doutrina da salvação, nós vamos estudar não o elemento eterno e não o elemento histórico, porque essas coisas nós já estudamos. Tá? Nós já estudamos o ser de Deus, a sua onipotência, a sua eternidade, tá? A sua soberania. Nós já estudamos a obra de Cristo, terminamos semana passada, falamos sobre o seu ofício profético, real e sacerdotal, que tem mais a ver com esse ponto aqui. Tá? Nós vimos as naturezas de Cristo, humana e divina.
para ele ser o nosso Redentor, ele precisava ser tanto homem como ser também o próprio Deus. Enfim, nós já estudamos o elemento histórico e nós nos propomos daqui até nas próximas semanas a estudar a aplicação dessa salvação nas nossas vidas. Como que o Espírito Santo realiza isto no nosso coração, na nossa vida. Tá bom? Vamos lá. Então aqui temos o envolvimento da Trindade na salvação. Pai, Filho e Espírito Santo se envolvem na salvação. Eu gostaria de verificar alguns textos com vocês. Olha só. Temos aqui já na tela 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Já tem aqui na tela. Você pode apenas acompanhar se você quiser. Veja aí. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. No Novo Testamento, em algumas vezes, a palavra Deus, né, que nós usamos em geral, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, essa palavra ela é usada mais especificamente para se referir ao Pai. Não que o Filho não seja Deus, não que o Espírito não seja Deus. Mas na linguagem do Novo Testamento, geralmente é assim. Tá? Então, olha só. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Que elemento é esse aqui? O elemento eterno. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Olha aí. Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então o Espírito está presente na realização dessa obra. Nós somos santificados pelo Espírito. Nós somos, eu aceito, nós passamos a crer crer na verdade por meio da ação do Espírito, né? Para quê? Para o que também nos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, Pai, o Espírito e o Filho envolvidos nessa salvação. Obrigado, Jéssica. Ambos estão envolvidos para nos salvar. E é legal a gente observar isso nos textos de Paulo especificamente. Paulo parece que tem a mente impregnada da doutrina da Trindade. Ele usa várias vezes, eu quero mostrar alguma dessas vezes para vocês aqui. Essa é uma delas, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Vamos ver outro texto, 1 Pedro, agora é outro apóstolo, né? 1 Pedro 1, 1 e 2, ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Olha só. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então Pedro também tem Pai, Filho e Espírito Santo em mente quando ele fala da salvação. Ambos estão envolvidos. A gente chama nosso Senhor Jesus Cristo de Salvador, e de fato, foi Ele que morreu na cruz. Não foi o Pai que morreu na cruz. Não foi o Espírito que morreu na cruz. Foi Jesus, o Cristo, que morreu na cruz. Mas Ele não é o nosso Salvador sozinho. A Bíblia inteira nos mostra a realização de um plano eterno de Deus. A consumação desse plano na história. A realização do Pai, do Filho e do Espírito Santo para chamar o povo para si. Então é muito bonito a gente perceber isso nas Escrituras, né? Talvez numa leitura rápida a gente não perceba essas nuances, esses detalhes, mas é assim que a coisa acontece, e a Bíblia quer mostrar isso para nós, como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos amam, estão unidos num só propósito para nos salvar. Efésios, e a carta de Efésios tem várias citações. Veja aí, Efésios 1, 3 a 14. Vamos dar uma olhadinha. Esse aqui eu não pus o texto porque é um pouco maior. Efésios 1, 3 a 14.
Esse texto aqui, de 3 a 14, pode ser dividido em 3 partes. Quando eu preguei nesse texto aqui, já por 2 vezes, se eu não estou enganado, eu fiz essa divisão. Olha só. A partir do versículo 3 até o versículo 6, nós vemos a obra mais especificamente realizada pelo Pai para a nossa salvação. Olha só, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu. Isso é atribuído ao Pai, nos escolheu em Cristo, no caso, né? Nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou, Ele nos escolheu e nos predestinou. Para quê? Para Ele. Para nós pertencermos a Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. E assim por diante, para louvor e glória, louvor da glória de sua graça. Então, bênçãos dadas a nós pelo Pai, Agora veja, no versículo 7, nos é colocado aqui a ênfase na pessoa de Jesus Cristo. Ele termina o 6 dizendo, no amado, aí o 7, no qual, ou seja, é neste amado, que é Jesus Cristo, temos a redenção pelo seu sangue. Então olha só uma bênção nos dada pelo Filho, a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós toda sabedoria, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança. Então, em Cristo, nós somos feitos herança de Deus, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Ok? Aí o 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Tá? Então, bênçãos do Pai. A eleição, predestinação. Bênçãos vindas pelo Filho. A redenção dos nossos pecados. A remissão dos nossos pecados. Fomos feitos herança nele. E agora no versículo 13, nós vemos uma ênfase recaindo sobre a obra do Espírito Santo, em quem também nós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual, o Espírito, é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, quais são as bênçãos dadas a nós por meio do Espírito? Nós somos selados com Ele, Ele passa a ser o penhor da nossa herança, ou seja, a garantia de que nós pertencemos a Deus. Então a maior das evidências de que nós somos salvos é que em nós está o Espírito Santo. E aí em outros textos vamos nos mostrar quais são os frutos, ou qual o fruto do Espírito. Ok? Então esse texto nos aponta para isto. Outro texto, Efésios também aí, capítulo 2, 14 a 18. Efésios 2, 14. Porque Ele é a nossa paz. Ele quem? Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois quem? Exatamente, os gentios e os judeus. O que você falou, Cláudio? Não. De ambos fez um, ou seja, de 2 grupos de pessoas que existia, basicamente, os judeus e os gentios, ele fez um, ele uniu. Ele eliminou a parede de separação, eliminou a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que desses dois grupos, em si mesmo, criasse um novo homem fazendo a paz,
E aí olha só, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. A gente poderia ter lido só o 18, né? Por ele, Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então os três aqui estão envolvidos, né? Por isso, volto a dizer, de vez em quando eu falo isso, as nossas orações são dirigidas ao Pai, por meio de Cristo, por isso a gente fala em nome de Jesus, né? Por meio de Cristo Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, que é o Espírito Santo, né, que nos faz nos apropriar da obra de Jesus Cristo, que é a obra que nos põe na presença do Pai. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. O Evangelho é esse. O homem estava distante de Deus, afastado de Deus por conta dos seus pecados, e aí Deus em Cristo vem, coloca esse homem na presença dele próprio, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, com o auxílio do seu Espírito, né, no poder do seu Espírito. Então isso aqui está na mente de Paulo, quando ele escreve essas coisas. Um outro texto também, de Efésios 4, versículo 30 e 32... E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, Pai, em Cristo, vos perdoou. Bom, então, olha só, quando nós incorremos em todos esses pecados, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Nós não poderíamos fazer isso, por quê? Porque Deus em Cristo nos perdoou. Então nós temos que perdoar, nós temos que ser compassivos, benignos, para não entristecermos o Espírito Santo. Bom, tem outras ocorrências aqui, que eu não mencionei aqui no slide, quer ver? Volta no capítulo 4 mesmo, versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um Espírito, como fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, e aqui deixa eu lembrar também, quando fala Senhor, geralmente, no Novo Testamento é uma referência especificamente ao Filho, tá? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e agora um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Deixa-me ver se vem à mente aqui algum outro texto. Olha aí, capítulo 3, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração. Está vendo os três? Então tem várias ocorrências assim. Essa carta de Paulo aos Efésios é bem rica nesse ponto. E quando a gente estudou essa carta, a gente viu que é uma carta que fala muito sobre a igreja. Como que Deus realizou essa obra. A igreja é fruto da obra de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
Então ele enfatiza essas coisas, né? A graça de Deus derramada sobre a igreja. Pai, Filho e Espírito Santo envolvidos na obra da igreja. A igreja deve buscar santificação. A igreja deve crescer em conhecimento, em profundidade, no amor. E tudo isso sempre banhado aí por essas verdades. Pai, Filho e Espírito Santo envolvidos em tudo isso. Gente, alguma dúvida, alguma colocação sobre isso aí? Vocês estão com sono? Vocês estão comigo aqui? Como é que vocês estão aí? Tá tudo bem? Eu sei que o Kleber e eu estamos bem afinados, porque eu tirei o bigode e ele também. Olha lá. Isso aí eu reparei. Fala aí, gente. Vamos contar a vida então, vai. Já que vocês não querem falar de teologia, vamos ver. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que foi a semana? Hã? Chuvosa. Tá frio, né, gente? Extrai 3 dentes. Que bom. Isso é bom. Significa que eles não vão dar mais problema para você. Tem mais 2 aí. Então, antes da cirurgia, vão arrancar. E aí? Alguma unha encravada? Como é que eles chamam lá? O R.R. Soares gosta de orar por aquele negócio. Cisto? Como é que é? Se algum cisto aí? Algum caroço? Porão. Alguma hérnia? Alguma... O que temos aí, gente? Querem falar sobre essas coisas? Não? Gente, que coisa! No verão vocês ficam mais animados ou não? Não? Ah, é? Eu que estou desviando a atenção de vocês agora. Não quer falar, Puxa vida. Estamos aprendendo. Tá bom. Natan, já que ninguém quer falar, eu vou falar. Opa, eu meu falei pra Deus. Júlio que eu ia ficar mudo hoje, mas... Não deu, né? Não deu. Com todo esse chamado meu, pra alguém falar comigo, o Gilmão vai me atender. Vai. Texto de Tito, capítulo 3, no 4, até Tito. o 7, tem alguma coisa a ver? Vamos lá. Tito 3, o quê? Capítulo 3, Versículo. pode ser do 3 em diante, que ele vai mostrar como a gente era e como que ele mudou a gente. Capítulo 3, versículo 3 até o 7. Vamos ler do 4 mesmo. Tá. Olha só. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a herança da vida eterna. Perfeito. É isso mesmo, tá? Quando forem ler o Novo Testamento, especialmente as cartas de Paulo, tentem notar essa tríplice menção aí de Pai, Filho e Espírito Santo. Parece que Paulo ele evita usar só a designação de Deus, né? Porque é uma obra que realmente envolve Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele sempre está enfatizando isso aí. É isso mesmo, tá, João? Muito bem, vamos lá. 2 características dos elementos da salvação. E aí eu quero ler com vocês, já está na tela aqui, o texto de 2 Timóteo 1, versículo 9. Diz assim: Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria, está aí destacado, determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Será que tem um Espírito aí nessa
esse texto? Deixa eu ver aqui. 2 Timóteo 1:9. Talvez aqui ele não tenha mencionado, né? Bom, lá no versículo 14, está um pouquinho mais distante, mas vai dizer: guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em nós. Então ele menciona o Espírito um pouco mais distante aí no texto, mas está ligado. Então veja, eu quero destacar aqui duas características destes elementos. Quais são os elementos? O elemento eterno, o elemento histórico e o elemento individual. Tá? Nesses três elementos nós vemos duas coisas, duas características. A salvação trinitária é graciosa e soberana, tá? Baseado ali conforme a sua própria determinação e graça. Determinação e graça, ou seja, essa salvação ela é soberana e ela é graciosa. Ponto. Tá? Não segundo as nossas obras, mas Ele determinou e Ele quis derramar a sua graça. Agora nós vamos ver nesses três elementos, então, essas duas características, tá bom? Vamos lá, primeiro aqui em Romanos, vamos fazer o seguinte, ó. Abre em Romanos 11, 5 a 6, quem pode abrir? Quem pode ler? Seu Saulo. O Edson abre em Efésios 1, 7 e o Gilman em Hebreus 10, 29. Certo? Romano, né? 11. Romanos 11, 5 a 6. Ok? Pode ler, seu Saulo. Chegamos lá, sabe? Assim, pois também, agora nesse tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Muito bem. Olha a expressãozinha no final do versículo 5. Sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Graça. Nós estamos vendo essa característica. Então, a eleição, que é o elemento eterno da nossa salvação, foi realizada por causa da graça de nosso Deus Pai. Agora, Efésios 1, 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Isso. Temos a redenção dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, aquele versículo 7 que eu mostrei, que está mais ali atribuindo a obra de Jesus Cristo, fala sobre a redenção da graça, conforme a graça de Deus. E agora Hebreus 10, 29. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança com o qual santificou, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Isso, aí está falando, quem está acompanhando as leituras de Hebreus lá no YouTube, já falei sobre esse versículo aí. Então veja, aquele que, conhecendo a verdade, aquele que desfrutando das coisas de Deus, se afasta, ele acaba fazendo todas essas coisas. E qual é o finalzinho do versículo? Ele ultraja o Espírito da graça. Então, essa aplicação da obra de Deus nas nossas vidas, essa iluminação da nossa mente, do nosso coração, pela pessoa do Espírito Santo, né? Isso é um ultraje, Espírito da graça, tá bom? Então, a graça está presente no elemento eterno, no elemento histórico e no elemento individual, tá? Mas também há a segunda característica, que é a soberania. Esse último aí
deixa de ver. Né? Então, você pode dar uma olhadinha lá na leitura? Não, Você tem acompanhado? Eu vou. Aham. Mas sempre fica. A questão não é tanto temporal, né? Eu acho. A pessoa foi e nunca mais voltou. Acho que não é esse não é o ponto central, entendeu? Porque é difícil a gente avaliar isso aí, né? Eu acho que ali é para a pessoa que lê se identificar com aquelas palavras ou não, né? A pessoa que está lendo se identifica. Peraí, eu estou dentre os que perseveram, estão lutando contra o pecado, buscando agradar a Deus e crescer em santidade, ou estou entre aqueles que abandonaram? Cada um faz a sua leitura e avalia sua própria vida, né? Tá bom? Aqui agora o segundo elemento, a segunda característica, melhor dizendo, que é a soberania, salvação trinitária soberana. E aqui a gente tem vários textos, tá? Vamos olhar aqui no elemento eterno, João 6,37. Eu vou ler aqui, se você quiser acompanhar ou quiser apenas ouvir, fique à vontade. João 6,37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Olha só, todo aquele que o Pai me dá. Jesus está falando, o Pai me dá. Quem são estes que são dados pelo Pai para Cristo? São os eleitos. Então, Ele dá de forma incondicional. Não está sendo colocado nada aqui que aponte para um motivo pelo qual o Pai deu essas pessoas a Cristo. Não há um motivo específico, né? Vamos ver um outro texto aqui, Romanos 9, versículo 11. Pode ler? Pode. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Muito bem, então aqui está falando de Jacó e Esaú, não é isso? E está falando aqui que eles não eram nascidos, não tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Então, a eleição de Deus, que é um elemento eterno, ela prevaleceu independente de qualquer coisa, eles não tinham feito bem ou mal. Ou seja, é uma eleição incondicional. Não está posto em jogo aqui, né, as atitudes dos seres humanos, mas sim a eleição de Deus. E ainda em Romanos, sim. Ah, sim, pode ler, por favor. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas Deus é Deus a sua misericórdia. Tudo bem, não depende do esforço humano, né? Romanos 10, versículo 20. Elias jamais se atende e diz: fui achado pelos que não me procuravam e revelei-me aos que não perguntaram por mim. Olha aí. Eu fui encontrado por quem não me procurava. Eu me revelei a quem não queria nem saber de mim. Ou seja, não depende das pessoas. Deus escolheu e ponto final. Eleição incondicional. Tá? Agora, um elemento histórico. Vamos lá. E aqui é um ponto delicado, hein? Porque choca os nossos ouvidos a seguinte afirmação: Jesus não morreu por todos. Essa afirmação choca os nossos ouvidos. No entanto, nós estamos acompanhando a eleição, ou melhor, Deus Pai escolheu um povo segundo a vontade dele. Não tinha nada nas pessoas que o fez tomar essa decisão, né? Ele escolheu esse povo para si. E ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos pecados desse povo, para salvá-los, redimi-los, chamá-los à comunhão com o Pai. Por que nos soa tão estranho quando a gente fala que Jesus não morreu por todos? Vamos dar uma olhadinha aí nesses versículos. João, capítulo 17.
9. Versículo 9, olha só. Jesus diz: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Vou repetir, olha, são palavras de Jesus na sua oração. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então veja, Jesus está orando por um grupo específico de pessoas, não por todo mundo, né? Mateus 1:21. Palavras do anjo aqui a José. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso. Então, olha só. O anjo está falando com José, está falando, Maria vai dar à luz um filho, que vai ter o nome de Jesus, que nós vimos que tem a sua raiz na palavra salvação. Vai ter o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Aqui não há uma extensão global, universal da salvação, mas ele veio para salvar o seu povo dos pecados dele. E Atos 20:28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha só. A igreja de Deus, e aqui é uma referência a Jesus Cristo. Esse é um texto difícil para quem não crê na divindade de Jesus Cristo, né? A igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, há um grupo de pessoas que a Bíblia chama de igreja, por quem Jesus Cristo derramou o seu sangue. Não foi por todos sem distinção, mas por um grupo específico de pessoas. Tá? Com isso nós vemos o quê? Que a expiação, ou seja, essa obra de Cristo, o derramamento do seu sangue, o valor do seu sacrifício, é aplicado a um grupo limitado de pessoas, não é ilimitado. Tá? A maioria dos evangélicos vai discordar nesse ponto aqui. A maioria, eles vão crer na expiação ilimitada. Ou seja, Jesus Cristo morreu para salvar o mundo inteiro. Quem quiser, está dentro. Quem não quiser, está fora. A Bíblia não fala dessa forma. A Bíblia não fala assim. Mesmo porque a soberania de Deus nesse caso não existiria. É. Ia depender do homem querer ou não. Isso. Porque vem a salvação como um presente. E um presente a gente pode receber ou pode rejeitar. Tá? Diga. Tem um outro texto aqui de Atos, capítulo 13, que Paulo está indo para os gentios, junto com Barnabé, né? Então, nesse ponto aí que a salvação, ela é limitada. E o outro diz que é ilimitada, só que ela é ilimitada quanto à extensão territorial. Universal, sim. né? Que é o que, desculpa interromper, que é o que diz João 3,16, quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira, está falando ali em referência realmente à extensão global, quer dizer, pessoas do mundo inteiro. Agora não está falando todas as pessoas do mundo inteiro. Nesse versículo aqui de Atos, capítulo 13, versículo 47 e 48. Porque o Senhor assim o determinou, e eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regocijavam-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Tá? Então, é isso aí.
Então, a expiação, ou seja, a obra de Cristo para perdoar pecados, para redimir pessoas, não foi por todos. É claro, a gente não tem como negar que Jesus Cristo, sendo o homem perfeito, sendo perfeitamente Deus, o que ele realizou seria suficiente para salvar todos sem distinção. A gente não está limitando o valor da morte de Cristo. Tá? O que Jesus Cristo fez poderia salvar todas as pessoas sem distinção do início ao fim dessa era? Sim. Só que Deus não quis que isso fosse dessa forma. Então a Bíblia aponta para isso aqui. Ele intercede pelos que o Pai lhe deu. Ele veio para salvar o seu povo. E diz aqui, ele comprou com seu próprio sangue a sua igreja. Então uma expiação limitada. Agora, não está fazendo uma aplicação prática na questão da evangelização. Não está escrito na testa de ninguém: eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. E aí você vai, evangeliza e pá, dá a liga e acabou. Não é assim. Não está na testa de ninguém. Ninguém anda com um crachá invisível aí que só os crentes podem ver. Não existe isso. Depois, em outras aulas, a gente vai falar sobre a oferta do Evangelho, a evangelização. Então, por a gente não saber quem são os eleitos, não saber, obviamente, por quem Cristo morreu, nós somos chamados a pregar para todos. Tá? E os eleitos, por quem Cristo morreu, serão atraídos, virão a crer. Né? Fala, seu Salmo. Eu entendi o seguinte, que depois Cristo teve que morrer para que Deus aceitasse que fosse para todos, né? Para que Deus perdoasse todos. Então, com a morte de Jesus. Todos, né? Quem? Ele pagar todo o povo. Todo o povo de Deus. De Deus. Não todas as pessoas sem distinção. Não todas as pessoas sem distinção. Para o povo de Deus, que mesmo assim dependia da vontade de Deus. Né? Sim, exatamente. Então, Jesus Cristo teve que vir e realizar a sua obra, ser obediente. E aí aquelas coisas que a gente já viu, né? Ser obediente, em todo... porque ele se pôs sob a lei, né? O estado de humilhação. Até se você for preencher aí o estudo dirigido, né? Você já vai aquecer aí, lembrar um pouquinho. Ele se pôs sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei. Então, ao estar sob a lei, ele teve de obedecer perfeitamente a lei de Deus e teve que pagar o preço completo, né? Sofrer a condenação de quem estava ali sob a lei condenado. Então, essas duas coisas, para que ele pudesse então nos trazer e nos pôr diante da presença do Pai. Então, é soberana, ou seja, Cristo veio e morreu por um número definido de pessoas, tá? Agora, temos alguns textos que vão falar sobre a manifestação do Espírito no coração das pessoas, também de modo irresistível. Vamos lá, João, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, agora a parte do Espírito Santo, a aplicação da obra de Cristo no coração da gente. Isso acontece quando? De que maneira? É como um vento. Passa por onde ele quer ir. Você não sabe de onde ele está vindo, para onde ele está indo, mas ele passa. Você não tem um controle. Então o Espírito Santo age dessa forma. Por isso a gente chama de graça irresistível. Quando ele vem sobre a vida
do ser humano ele alcança de modo irresistível. Vamos ver outro texto, Atos 16, 14. Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E olha só, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. O Senhor lhe abriu o coração. Ah, mas o Senhor não é uma referência a Jesus? Sim. E aqui certamente. Mas Jesus não estava em pessoa ali, né? Não estava ali fisicamente. Então o Espírito, nós entendemos assim. O Espírito de Cristo foi até o coração de Lídia e abriu o coração dela, para ela entender as coisas que Paulo dizia. Então é assim, a eleição eterna, a redenção na história, na cruz do Calvário, vem a ser aplicada ao coração da gente num dado momento. No caso de Lídia, foi naquele dia ali. Ela estava ali em Filipos, ela estava ali num lugar de adoração ali, talvez orando e tal. Paulo começou a pregar e a luzinha brilhou, ela entendeu o Evangelho. Então é num dado momento da vida da gente. É uma graça irresistível. Quando o Senhor abre os nossos olhos para isso, não tem como fechar. Não tem como desver o que você viu de fato. A graça de Deus. E tem também esse último texto, 2 Coríntios 4, 6. Segunda Coríntios 4, 6. Diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Gente, tantos textos claríssimos mostrando que é uma coisa que é Deus que faz na vida da gente. Como que a gente duvida disso? Então, como que as pessoas realmente acreditam que depende delas? A maioria das pessoas acha que Deus dá um passo e você precisa dar o outro. Deus oferece, você tem que aceitar. Não é assim. Não é assim. E ainda bem que não é assim, porque se fosse assim, ninguém aceitaria. Ninguém. Então, graça irresistível. Ele ilumina o nosso coração, Ele abre o nosso coração, Ele faz a gente nascer no momento que a gente não queria, não esperava. Ele faz, Ele realiza isso. Então é uma obra graciosa e soberana. Essas duas características aí que a gente viu, tá bom? Aí, para acabar, deixa eu ver, o último slide aqui. A obra do Espírito Santo em nós. E aqui eu vou fazer um apanhado geral que a gente também vai ver nas próximas semanas. Vamos lá. Ele nos regenera. O Espírito Santo, lembra que eu falei, mostrei o elemento eterno, o histórico, e falei que a gente ia se dedicar no elemento individual, aquilo que o Espírito faz na nossa vida. Então vamos lá. Como é que a aplicação, como é que o Espírito aplica em nós a salvação? Olha só, ele nos regenera. Tito 3,5, não por obras, a gente já leu inclusive, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, olha só, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A gente vai falar mais sobre regeneração. Ele nos certifica da salvação, olha só, Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então ele nos garante, ele nos dá a certeza da salvação. Ele nos justifica, 1 Coríntios 6,11, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, por meio do Espírito, nós somos justificados. Nós somos também adotados por meio do Espírito.
Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Esse E aqui bem que podia estar maiúsculo, certamente é uma referência ao Espírito Santo. Ele nos adota, nós falamos com Deus como Pai, por quê? Porque nós temos o Espírito de adoção. Ele também nos santifica, 2 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Esse texto a gente usou lá atrás, né? Vemos aqui, ó, o Senhor, Deus Pai, e aqui a santificação do Espírito. Ele nos santifica. Ele também nos preserva, 2 Coríntios 1:22, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, Ele nos garante, nos preserva. Ele é aquele que nos sustenta até o final. E acho que é isso. Algumas das coisas realizadas aí pelo Espírito nas nossas vidas. Estudar a doutrina da salvação nessa perspectiva, né, eu creio que é libertadora. Principalmente quando a gente vem de uma religiosidade em que a gente se esforça para conseguir as bênçãos de Deus, se esforça para não perder a salvação. Quando a gente estuda a doutrina da salvação nessa perspectiva que nós estamos vendo, e é bíblica, vocês estão acompanhando, estamos estudando vários textos bíblicos, nós percebemos que a coisa é toda realizada por Deus. Do início ao fim, a nossa salvação é uma obra de Deus. Então, se a gente compreende bem isso, nós nos sentimos realmente livres dessa tormenta, né, de termos que ser alguma coisa para que Deus se compadeça de nós, Deus olhe para nós com misericórdia. E a gente passa a adorar a Deus pelo que Ele fez nas nossas vidas. Se você hoje se vê crendo em Jesus Cristo, você tem que erguer a mão para o alto e falar, Senhor, obrigado pela fé que o Senhor me deu. Se você hoje percebe que você tem lutado contra o pecado, saiba, você só está lutando contra o pecado porque Deus está realizando isso na sua vida. Obrigado, seu Saulo. Deus está realizando isso. Porque se Deus não estivesse presente na sua vida, nem a luta existiria. Você simplesmente se voltaria para o pecado sem pudor, sem nenhum freio. Se você ama as coisas de Deus e tem buscado viver uma vida de oração, de busca pelo conhecimento da verdade, saiba, é realização de Deus na sua vida. Deus está presente em você, chamando você, convidando você, alertando você para essas coisas. Tá? Depois a gente vai falar mais sobre isso. É claro, a tua vontade está envolvida, você não é um robô. Você deve sim ter crescimento na sua vida espiritual, você deve sim praticar obras santas diante do Senhor. Isso é você que tem que realizar sim, mas nunca é a parte da obra do Espírito Santo na sua vida. É Deus quem faz. Nós somos apenas receptores da graça. Não tem nada que a gente possa fazer para Deus que vai acrescentar mais glória a Ele. Não tem nada que a gente possa fazer para Deus que vai agradar. Deus vai falar, puxa, que bonito que você fez. Não. Como diz a palavra, as nossas melhores obras são diante de Deus como trapos imundos. Não vale nada. O que a gente tem da parte de Deus é só por graça.
fruto da sua soberania. Ele quis, e ponto final, nos agraciar. É isso. Não tem outra resposta bíblica. Tá bom, gente? O senhor ia falar alguma coisa, seu? É o hino do nosso cantor, chama Jovens Fortes chamam Jesus para um novo mundo construir. Trevas que hoje tentam confundir, hão de ser clara luz, algo resplendor. Trevas que hoje tentam confundir. E tem muitas trevas. Sim. Como a gente vê lá, né, em Mateus, se não me engano, 24. Não sei se é Mateus 24, mas fala que o diabo tenta até mesmo confundir, se possível fosse, os próprios eleitos, né? Então, a luta é grande mesmo, né? A luta é grande. O que nos sustenta e nos preserva é Deus mesmo. Ele nos preserva. Ele nos preserva. Então, a obra da salvação, na perspectiva bíblica, é mais, se pudesse ser descrito como uma figura, né? É mais Deus nos segurando do que nós nos segurando em Deus. É Ele quem faz isso aí. As tentações são grandes, a obra das trevas é pesada para nos arrebanhar, mas os verdadeiros eleitos de Deus, verdadeiros discípulos de Cristo, os que de fato foram regenerados, ou tiveram um novo coração por obra do Espírito Santo, como diz o apóstolo, não sei lá se foi o apóstolo, mas como diz o autor de Hebreus, no texto que a gente leu, que eu li, acho que vai vir, vou pôr amanhã no YouTube, diz assim, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus 10, 39, acho que é amanhã, a leitura de amanhã, que eu já gravei. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. E não é porque há alguma coisa virtuosa na gente, porque a gente é mais esforçado do que os outros. Não, é porque o Espírito nos preserva. Que Deus nos sustenta. Não tem outra resposta. Não tem. Acho que seria interessante ler o versículo aqui do Ezequiel, capítulo 36, quando Deus fala da restauração de Israel, que Ele diz que não é por amor de vós que eu faço isso, mas por causa do meu nome que vocês profanaram diante das nações. Ezequiel capítulo 36, aí ele diz no versículo 24: Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. De todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. E darei de vós coração de pedra e vos darei coração de carne. Ele está dizendo duas vezes nesse capítulo que não é por amor de nós, é por causa do nome que o povo profanou. Deus nos salva para a sua própria glória, né? Lá no texto que esse texto é maravilhoso, né? Acho que é muito claro nesse sentido. Deus realiza, eu vou fazer isso, e a razão disso é por causa de mim mesmo. Tanto é, no texto que a gente leu, eu não dei ênfase nesse ponto, mas lá em Efésios 2, que a gente leu, diz, só um segundinho aqui, diz assim, que Ele nos salvou, né, juntamente com Cristo, nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais, para que, Efésios 2,7, para mostrar, olha só, Deus quer revelar, Deus quer, entre aspas, aí, se exibir, mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Então, todas essas coisas que Ele realiza em nós, é para a glória dele. Porque se tivesse 1%, como eu disse, que dependesse de nós, a glória não seria de Deus. E Ele não divide sua glória com ninguém. Quando nós lemos em Efésios 1,
aqueles 3 pontos também, ele termina aquelas 3 partes falando para louvor da sua graça. Olha só, Efésios 1:6, para louvor, ele faz tudo aquilo ali, para louvor da glória de sua graça. Versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. E o 14, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Tudo isso que Deus realiza não é porque Ele nos ama, Ezequiel 36, mas é para a glória do seu nome. A propriedade dele só o nosso corpo. Hã? A propriedade dele é o nosso corpo. Nós todos, né? Nosso corpo, mas individual. Desculpa, eu não entendi o que Nosso você... corpo individual mesmo é a propriedade de Deus. Somos nós inteiros, né? Somos inteiros do Senhor, não só o nosso corpo, né? Nosso ser completo, nós somos do Senhor. E é para a glória dele. No versículo, no capítulo de Ezequiel, capítulo 36, versículo 32, ele fala: não é por amor de vós, fique bem entendido. Eu faço isso, ele deixa bem claro, né? Porque às vezes a gente quer se gloriar, eu não bebo, não fumo, agora eu sou cristão, se gloriar de alguma coisa, nada disso. A gente tem que ser muito humilde e glorificar o nome de Deus, pregar o Evangelho, que ele transforma nossas vidas e a gente não tem nada de bom. A gente entender bem isso traz uma série de implicações práticas. Primeiro que a gente vai adorar a Deus de um modo diferente, né? A gente vai entender o culto ao Senhor de um modo mais profundo. Outra coisa, nós vamos ver as pessoas de um modo diferente. Nós não vamos olhar para elas como se nós fôssemos superiores. Olhar para os que estão na miséria, nós vamos nos compadecer, porque nós poderíamos estar naquela situação se não fosse a bondade de Deus para conosco. Nós vamos entender que as pessoas precisam conhecer o Evangelho que nós conhecemos. Nós vamos proclamar o Evangelho para que Deus seja mais glorificado. Se nós entendermos bem isso aí, que nós somos salvos para a glória de Deus, e nós a partir de então vivemos para a glória de Deus, a gente vai querer que mais pessoas conheçam o Evangelho, para que Deus seja ainda mais conhecido e glorificado. John Piper vai colocar isso como sendo o ponto central das missões. As missões existem para a glória de Deus, para que Deus seja mais glorificado na vida de mais pessoas ao redor do mundo. Então tem uma série de aplicações, né, importantíssimas. A salvação é uma obra de Deus para a glória de Deus. Nós somos apenas receptores dessa graça e devemos receber tudo isso com gratidão e viver para a glória do Senhor a partir de então. Da melhor maneira possível, conhecendo cada vez mais a vontade de Deus, para a gente não se desviar do seu querer. Então, ao final de uma aula como essa, nosso coração tem que se encher realmente de gratidão, de louvor ao Senhor. Como diz Hebreus, né? O autor de Hebreus, devemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos. Intrepidez. Nós somos tão, como eu falei até na última mensagem, né? Somos tão apáticos, tão tímidos. Parece que não há em nós, muitas vezes, um coração agradecido mesmo, né? Então, a gente tem vergonha de orar, a gente tem vergonha de levantar as mãos, a gente tem vergonha de fazer isso, de fazer aquilo, de falar, de testemunhar, tem vergonha, talvez porque a gente não tomou consciência dessas coisas ainda profundamente.